Então nós vemos que a morte de Jesus foi a maior demonstração do grande amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu Filho unigênito para morrer por nós. Nós estávamos completamente perdidos se não fosse Jesus. Por causa do pecado que entrou através de Adão, nós estávamos separados de Deus. E então Jesus, Ele veio e Ele cumpriu o propósito que Ele tinha para a sua vida. Totalmente. Quando João Batista, ele viu Jesus a caminhar no Rio Jordão, ele viu Jesus e ele disse assim: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus. Eu imagino Jesus, quando ouviu essas palavras, aquilo confirmaram no seu coração qual era o destino, qual era o propósito para a vida dele. Cordeiro de Deus significava que ele iria ser sacrificado. Cordeiro de Deus queria dizer que ele iria morrer pelos pecados. Quando vocês se lembram, João, ele batizou Jesus e ele foi para o deserto para ser tentado. Estas palavras provavelmente estavam na mente e no coração de Jesus constantemente. Quando João disse isso, foi uma revelação. Sim, Jesus já sabia quem ele era, mas mais e mais ele tinha revelação de que ele era o Cordeiro de Deus, que ele vinha para tirar o pecado do mundo e para isso ele tinha que morrer. Mas ele preparou-se e ele cumpriu tudo aquilo que ele tinha a cumprir. E na altura em que ele sabia que ia passar por todo o sofrimento, por tudo aquilo que ele tinha que fazer, ele disse assim em Lucas 22, 42: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Não seja feita a minha vontade. Nós todos temos um propósito para a nossa vida. Nós todos temos algo que Deus coloca no nosso coração para fazer. Mas muitas vezes o nosso egoísmo, a nossa preguiça, o olharmos para o quão é difícil fazer aquilo, nós não fazemos as coisas. Nós preferimos fazer a nossa vontade do que a de Jesus. Mas Jesus sempre fez a vontade do Pai e sempre fez até à morte. Ele sempre decidiu fazer a vontade do Pai acima da dele. Então nós vemos aqui Jesus, ele tinha sido traído, abandonado, preso, julgado, condenado injustamente. E ele foi pregado numa cruz. Ele disse algumas coisas e hoje nós vamos falar sobre uma das coisas que ele falou. E o quanto é importante nós entendermos o porquê dele ter falado isso. Então vamos começar a ler em Mateus 27, a partir do versículo 35. Mateus 27, 35. E eu vou ler até o versículo 46. E diz assim: depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sortes, e sentando-se, vigiavam-no ali. Por cima de sua cabeça colocaram por escrito a acusação feita contra ele: este é Jesus, o Rei dos Judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: você que destrói o templo e o edifica em 3 dias, salve-se, deixa da cruz se é filho de Deus. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar-se a si mesmo. E é o rei de Israel. Desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora, se dele tem compaixão, pois disse: sou filho de Deus. Igualmente os insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele, e houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 da tarde. Por volta das 3 da tarde, Jesus bradou em alta voz:
Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa meu Deus, porque me abandonastes. E hoje nós vamos falar precisamente desse grito de desespero, dessas palavras que saíram de Jesus, que foram como se fosse algo tão doloroso para Jesus. Ele virou-se e ele disse: meu Deus, porque me abandonastes. Meu Deus, porque me abandonastes. E ao dizer estas palavras, provavelmente houve pessoas que começaram a questionar quem ele era. Ele sempre disse que ele era o Filho de Deus. Ele sempre disse que que estava ali na terra como alguém enviado por Deus para cumprir a vontade de Deus. Alguém que ele falava com Deus e era íntimo de Deus. Alguém que orava e Deus sempre o ouvia. E de repente eles ouvem ele a gritar: porque me abandonastes, porque me abandonastes. E é muito difícil nós entendermos o porquê que Jesus foi abandonado por Deus. Porquê que Jesus foi abandonado por Deus? Porque nós vemos que foi da vontade de Deus que ele morresse. Então Deus aprovou tudo aquilo que Jesus fez. Deus aprovou toda a obra de Jesus. Era da vontade de Deus que ele estivesse ali. Era da vontade de Deus. Nós sabemos também que Jesus era inocente. Não havia qualquer pecado sobre ele. Não havia qualquer coisa que o pudesse condenar. Ele era santo. Ele era irrepreensível. Ele não tinha qualquer pecado. Então nós vemos aqui que ele não havia motivo para Deus o abandonar, se nós olharmos por esse prisma. Em nenhum desses sentidos Deus podia o ter abandonado. Então, por que Deus abandonou Jesus? Por que houve aquele momento tão doloroso de Jesus que ele sentiu Deus o abandonar? Que ele sentiu que Deus teve que virar a sua face, que não conseguia ver Jesus lá? Por que é que Deus abandonou Jesus? Em primeiro lugar, nós temos que pensar uma coisa: os nossos pecados estavam sobre Jesus. 2 Coríntios 5, 21 explica isso. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Jesus, ele carregou sobre si todos os nossos pecados, toda a nossa iniquidade, tudo aquilo que o homem fez contra Deus, Deus carregou, ele cravou na cruz tudo aquilo que nós fizemos de errado. Para que houvesse uma aliança restaurada entre Deus e o homem, Jesus, ele tinha que pagar o preço. Ele tinha que pagar o preço por nós. Ele levou os nossos pecados passados, presentes, futuros. Ele levou o pecado de toda a humanidade nessa altura. Quando Deus olhou para Jesus, quando Deus viu Jesus, ele viu o pecado da humanidade. Então ele teve que virar a cara. Ele não pôde continuar a olhar para o seu filho amado, porque o meu pecado, o seu pecado estava sobre Jesus. Para quê? Para que nós pudéssemos nos tornar justiça de Deus, para que nós fôssemos feitos justos aos olhos de Deus. Quando Deus olhou para Jesus, ele viu o seu pecado, para que hoje em dia, quando ele olha para si, ele veja a santidade de Jesus. Ele veja a vida de Jesus em si. Ele já não viu mais o seu pecado, mas ele vê a santidade de Jesus em si.
Em segundo lugar, Jesus nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Ele nos resgatou da maldição. Gálatas 3:13 diz isso, diz assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Maldito. Ele levou a nossa maldição. Havia uma maldição sobre toda a humanidade por causa do pecado que entrou na terra através de Adão. E ele levou essa maldição sobre ele, para que hoje nós pudéssemos estar redimidos. Não mais condenação há, não mais maldição pode vir à nossa vida. Não pode. Quando nós estamos redimidos através do sangue de Jesus, não há maldição que chegue até nós. E Cristo, Ele se fez maldição por nós. Ele foi o Cordeiro que foi providenciado por Deus. Ele foi o Cordeiro, o Jeová Jiré, que foi providenciado por Deus para morrer por mim e para morrer por si. Então a razão do seu sofrimento foi esta, a razão porque Jesus, ele teve que passar por uma separação com Deus. Foi esta, porque ele estava a carregar aquilo que nós tínhamos que carregar. Ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos estar vida. Ele se fez maldição para que hoje nós pudéssemos ser redimidos. Então toda a ira de Deus estava sobre ele. A ira que devia de ser para a minha vida foi sobre Jesus. Tudo aquilo que devia de estar sobre mim, Jesus levou. Por isso hoje podemos ser salvos, redimidos, libertos, curados, transformados, porque Jesus levou tudo sobre ele. Novamente, Deus olhou para ele, ele viu o seu pecado, para que hoje ele olhasse para si e visse a santidade de Jesus. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não porque eu sou algo, mas porque Jesus é tudo em mim. Não porque eu faço coisas boas, mas porque Jesus já pagou por tudo por mim. Por isso Jesus sofreu tanto. Por isso Jesus teve que passar tudo aquilo que ele passou. Hoje em dia nós podemos ter paz para com Deus e paz para com os outros por causa daquilo que Jesus fez. Nós temos que nos lembrar uma coisa muito, muito importante. Hoje em dia, Deus, Ele está com uma mão levantada a parar a sua ira de vir contra a humanidade. Lembre-se de uma coisa, e isto é muito importante nós entendermos. Um dia a ira de Deus vai ser liberta. Deus vai tirar a sua mão e toda a ira dele vai vir. Os homens serão julgados, a terra será destruída, haverá coisas tremendas a acontecer. Mas neste momento Deus ele está a parar, ele está com uma mão a impedir que a ira dele venha sobre a humanidade. Ele está a impedir que a ira dele venha sobre a humanidade. E a outra mão está assim. A outra mão está a dizer, vem. A outra mão está a convidar os homens para vir, para terem relacionamento com ele, a dizer, isto é o caminho, Jesus, eu fiz um caminho para que tu possas vir a mim. Ele pagou por tudo para que tu possas hoje ter um relacionamento comigo. Então neste momento, uma mão está assim e a outra mão está assim.
Uma está a parar aquilo que vai vir e a outra está a convidar aqueles que vão ser salvos. E Ele ainda está a parar a sua ira para que aqueles que ainda vão ser salvos, eles possam ser salvos. Deus é longânimo. Deus, Ele tem um amor pelas pessoas. É por isso que Ele ainda não veio. É por isso que Ele ainda não descaiu a mão. É por isso que Ele ainda está à espera. Porque ainda há muitas e muitas pessoas para conhecerem o seu amor. Há muitas pessoas para serem salvas. E Ele conta com a igreja para contar sobre aquilo que Jesus fez na cruz. Jesus, ele foi separado da presença de Deus para que nós nunca mais estivéssemos separados da presença de Deus. Haverá um dia em que Deus vai baixar as duas mãos. Haverá um dia em que não vai haver mais salvação para os homens. E haverá um dia em que a sua ira irá cair sobre todos os homens. Isto vai ser um dia terrível, um dia de julgamento. E eu creio, eu peço, eu oro, e a todos aqueles que me estão a ouvir, que realmente você ouça a voz de Deus hoje, que você realmente veja a mão que Deus está estendida, que você creia, que você se arrepende, que você venha à presença de Deus, para que quando Deus enviar a sua ira, você não esteja debaixo da ira, mas que você esteja debaixo da bênção, da graça de Deus, do amor de Deus, que você esteja debaixo do sangue de Jesus. Então, nestes momentos terríveis, em que estes homens maus, eles abusaram, eles agrediram, eles maltrataram Jesus, eles fizeram tudo aquilo que eles queriam fazer. E Deus deixou. Imagina você como pai deixar que um filho seu sofresse dessa maneira. Por pessoas que nem gostam de si, por pessoas que nem querem saber de si. E foi isso que Deus fez. Ele deixou Jesus pagar aquele preço por mim e por si, que éramos inimigos de Deus, pecadores, completamente sem merecer o seu amor, sem merecer o seu amor. Deus fez cair sobre Jesus. Deus fez cair sobre Jesus o nosso pecado. Em Mateus 27, 43 diz assim: Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora. Se dele tem compaixão, pois disse, sou filho de Deus. Sabe uma coisa? Confiar é algo que é fácil fazer quando nós estamos bem, quando tudo está bem. É difícil quando as coisas estão erradas. E principalmente quando há pessoas a atacar. Não confias em Deus? Não dizes que és filho de Deus? Onde é que está o teu Deus? Porquê é que Deus não te salva? Porquê é que Deus não te tira dessa situação? Porquê é que Deus não faz um milagre? E as pessoas questionam, e nós muitas vezes em situações difíceis, nós às vezes questionamos e as palavras da nossa boca é assim, eu sou filho de Deus, mas as nossas ações às vezes não demonstram o quanto nós confiamos em Deus. E confiança significa ter uma certeza interior, confiar totalmente. Ter uma certeza interior naquilo que nos dizem. Ter uma certeza interior de que Deus é Deus. Será que nós confiamos realmente em Deus, como Jesus aqui confiava? Sabe uma coisa? Jesus, Ele passou a separação de Deus para que nós nunca precisássemos de passar por essa separação. Se você hoje confia em Deus, se você hoje é uma nova criatura, se você hoje é um filho de Deus, você não tem que sentir separação de Deus. Ele nunca o vai deixar. Você não tem
que perguntar, meu Deus, por que me abandonastes? Porque Ele nunca o vai abandonar. Jesus, ele experimentou esse abandono para que você nunca tivesse que experimentar esse abandono. Essa é a nossa certeza. Há momentos, nós lemos aqui, houve 3 horas de escuridão, desde o meio-dia às 3 da tarde, aquele tempo, as pessoas viram que houve escuridão, houve terremoto, houve várias coisas a acontecerem. As pessoas viram que havia algo. E sabem uma coisa? Muitas vezes nós passamos por momentos de escuridão. Momentos que nós buscamos a Deus e parece que não encontramos. Nós buscamos uma luz e parece que não há nada ao nosso redor. Em que o nosso coração está oprimido, em que às vezes nós nos sentimos tão cansados, tão sozinhos. E sabe uma coisa? Estes tempos que nós estamos a viver, para muitas pessoas tem sido assim. Tem sido momentos difíceis de escuridão. Momentos em que muitas vezes nós temos clamado, meu Deus, porque me abandonastes? Porque isto está a acontecer? Porquê é que eu tenho que passar por isto? Porquê é que o teu milagre não vem? Porquê é que a tua cura não vem? Porquê é que eu tenho que passar por tanta coisa? Ou às vezes você simplesmente se sente sozinho e desamparado, sem ter ninguém à sua redor. Não pode vir à igreja, não pode ter comunhão como costumava. E é difícil você fazer as coisas sozinho. Mas você tem que se lembrar, Deus está com você. Muitas coisas não sabemos o porquê de acontecerem, porque nós não conhecemos o futuro e nós não sabemos o que vai acontecer. Isaías 55, 8 e 9. É tão importante nós entendermos aquilo que a Bíblia fala, aquilo que Deus fala para nós. Isaías 55, 8 e 9 diz assim: os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara a Deus, o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. O que é que Deus estava aqui a dizer? Tu não sabes o que eu tenho para ti. Tu não sabes aquilo que eu preciso que tu passes. Aquilo que eu quero que tu faças é o mesmo que Jesus fez. Não a minha vontade, mas a tua. Eu vou continuar. Eu vou fazer. Eu vou cumprir. E em tempos de escuridão, há 3 coisas que nós devemos nos lembrar. A primeira é que Deus é bom. Deus é bom. A segunda é que Deus é por nós. A terceira é que Deus está conosco sempre. Em primeiro lugar, Deus é bom, como diz em Marcos 10, 18. Só há um bom, que é Deus. Romanos 8, 31 diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é por nós, Ele batalha Ele está à frente das nossas batalhas, Ele vai à frente, Ele está atrás de nós, Ele é a nossa sombra, Ele está dentro de nós, Ele é por nós. E em terceiro lugar, Hebreus 13:5b diz assim: eu nunca te deixarei nem te desampararei. Eu nunca te deixarei nem te desampararei. Por isso que nós não precisamos de experimentar qualquer separação com Deus. Jesus já experimentou por nós. E uma das coisas que nós temos que aprender quando nós passamos por momentos de escuridão não é perguntar porquê.
Não pergunte porquê. Porquê que isto está a acontecer? Porquê que eu tenho que passar por isto? Porquê que aquela pessoa não muda? Porquê que as coisas são assim? Mas pergunte para quê? Para quê? Não pergunte porquê. Pergunte para quê? Qual é a lição que tu queres que eu aprenda, Senhor? Para que eu estou a passar isto? O que é que eu preciso retirar da minha vida? O que é que eu estou a fazer errado? Ou o que é que eu tenho que fazer certo? Para quê? Para que é que eu estou a passar nisso? E não porquê. Sim, às vezes a gente vem a Deus e a gente questiona, mas no final o que interessa é nós continuarmos a confiar cá dentro, uma fé que vem de cá dentro, não só de palavras. Não sejamos como a onda no mar. Hoje está bem, amanhã já não está. Lembre-se de uma coisa. Deus nunca o deixa e nunca o abandona. Se você é um filho de Deus, redimido através do sangue de Jesus, alguém que já se arrependeu, alguém que conhece Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, Deus nunca o abandona. A única coisa que faz separação entre si e Deus é o seu pecado. Confesse o seu pecado. Tenha comunhão com Deus diariamente. Busque ao Senhor de todo o seu coração. Ele não o abandona. Às vezes nós não sentimos, mas nós não andamos pelo que sentimos. Nós não andamos pelo que vemos. Nós andamos pela fé. Eu não sinto, mas Deus está comigo. Eu não sinto, mas Deus está a batalhar as minhas batalhas e eu vou ganhar porque Ele está comigo. Eu sou mais que vencedor porque Deus me ama. Eu vou ultrapassar, eu vou ser transformada, eu vou mudar. Esta situação vai mudar porque Deus nunca me abandona. Deus nunca me abandona. Em dezembro nós tivemos uma série de mensagens que dizia Emanuel, Deus conosco. Jesus é o Deus sempre conosco, que nunca nos abandona. Deus nunca nos abandona. Então você realmente não precisa de pensar algum dia que Deus lhe vai abandonar. Você não precisa de, no meio da sua angústia, gritar: meu Deus, porque me abandonaste, porque isso não é verdade. Recuse ouvir as mentiras do diabo. Recuse ouvir as palavras das pessoas que estão ao seu redor, que estão a questionar quem você é, que estão a questionar a sua fé. Recuse ouvir, ouça a voz da verdade, ouça a voz de Deus. Está difícil ouvir porque está sozinha, leia a sua palavra. A sua palavra é voz de Deus para si. É carta de amor que Deus escreveu para si. Um cristão que não lê a palavra é um cristão anémico. É um cristão que não tem força para nada. Você precisa se alimentar com a palavra de Deus. E é lá que as promessas de Deus vêm à vida. Você tem que se agarrar às suas promessas e crer que Deus está sempre consigo. Deus está sempre consigo. Amém? Então vamos realmente crer. Eu quero orar por si, eu quero orar por mim, É muito... Nós temos que começar a agir em fé. Não só falar as coisas, não só saber o que a Bíblia diz, mas a agir em fé, a falar palavras com fé, palavras de bênção, palavras de edificação, palavras que realmente vitoriosas. As palavras que Deus tem para nós. Amém? Vamos orar. Glória a Deus, Deus. Ó Senhor, obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Tu enviaste Jesus. Tu enviaste Jesus àquela cruz, Pai, para morrer por mim, para carregar os meus pecados. Ó Senhor,
E naquela altura desesperante, Senhor, naquela altura, Jesus sentiu uma separação por causa do meu pecado, por causa da maldição que estava sobre ele. E ele gritou de uma maneira profunda, angustiante: por que é que me abandonaste? Ele sentiu, Senhor, ele sentiu que não tinha a tua presença, Pai. Pai Santo, que nós possamos entender essa verdade, que Jesus, Ele sofreu aquilo que era para nós. Ele levou os meus pecados e pagou o preço dos meus pecados, para que eu hoje pudesse ter acesso a Ti e à vida eterna, Senhor. Eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, Pai. Que eles saibam, aqueles que Te conhecem, que Tu estás com eles, porque Tu nunca os abandonas. Pai, eu oro por aqueles que têm se sentido sozinhos e abandonados. Eu oro por aqueles, Senhor, que têm chorado à noite. Eu oro por aqueles, Senhor, que não têm sentido a Tua presença e que pensam que foram abandonados. Senhor, que eles saibam hoje, toca no coração de cada um. Que eles saibam, Senhor, que Tu és o Deus Emmanuel, o Deus sempre conosco. Eu oro, Senhor, por cada vida, Pai, por cada vida que está a passar algum momento de escuridão. Eu oro, Pai, para que possamos reconhecer que Tu és bom, que Tu és por nós e que Tu nunca nos abandonas. Tu és um bom Pai, Senhor, Tu és um bom Pai. Obrigada, Senhor. Que esta palavra, Senhor, traga conforto. Que esta palavra, Senhor, traga confronto também. Que esta palavra traga salvação àqueles que não Te conhecem, Senhor. Faz, Senhor, no coração de cada um, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus.